Porque agora vamos falar sobre um assunto que você viu primeiro aqui no UOL, o projeto da dosimetria que reduz as penas de condenados pelo Supremo Tribunal Federal por atos golpistas e beneficia o ex-presidente Bolsonaro, não deve ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado com o texto atual. Assunto para a nossa entrevista com o presidente da CCJ, senador Otto Alencar. Comigo, o Sakamoto e a Dani Lima, que foi a autora das reportagens que anteciparam esse assunto. Boa tarde para o senhor, senador. Então, do jeito que está, não dá. E como a Dani conversou com o senhor e antecipou aqui nos últimos dias no UOL, até crimes de corrupção e crimes sexuais estavam sendo atingidos também por essa dosimetria. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a você, boa tarde a Daniela, Sakamoto. Realmente, o texto foi aprovado na madrugada de terça-feira. Eu tinha conhecimento antes, através de um dos líderes lá do PSB, que essa matéria viria além da dosimetria. A dosimetria que se esperava no Senado Federal era apenas para diminuir a pena daqueles que participaram da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Eu tomei conhecimento, tanto que na terça-feira, antes da aprovação, eu questionei o presidente Davi Alcolumbre de que teria que passar pela CCJ. Não poderia uma matéria vir da Câmara dessa importância sem análise apurada dos senadores e senadoras. Esse questionamento foi na terça-feira e na quarta-feira já tinha o conhecimento disso e fiz ver que não era possível a aprovação da matéria como veio da Câmara dos Deputados. É verdade, eu conversei com a Daniela, ela deu essa matéria no UOL, em primeira mão, até porque ela sempre está em contato e eu via que era necessário mostrar essa possibilidade de uma aprovação que é estender os benefícios da lei para outros crimes, que vai de crimes sexuais, de ambientais, econômicos, corrupção, estende-se para outras atividades, segundo a assessoria do Senado Federal, a nossa assessoria, que nos encaminhou todos aqueles que poderiam ser beneficiados, e hoje isso é uma realidade reconhecida, inclusive, por outros senadores, inclusive aquele que eu designei para a relatoria, o senador Espiridião Amin, que é muito consciente, muito respeitado, e um legalista. Eu conversei com ele recentemente e ele disse que teria que fazer alterações no texto que veio da Câmara dos Deputados. Dani. Oi, senador. Obrigada pela entrevista. Muito bom receber o senhor aqui no All News. Senador, a minha grande questão é, suponhamos que o senador Espiridião Amin faça um excelente trabalho. Adote, por exemplo, a emenda já formulada pelo senhor, que trata apenas dos crimes de abolição ou tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que era o que se esperava se fosse tratar só dos que participaram da trama golpista. O problema é que, se o Senado aprovar esse projeto, ainda que arredondado, ele vai voltar para a Câmara, que aí teria a palavra final. Que garantias a Câmara dá, ou que as experiências recentes na Câmara dão ao Senado Federal, de que o projeto não vai voltar a ser este, que, como o senhor mostrou, tecnicamente com o estudo da assessoria, abrange crimes de assédio, abrange crimes de divulgação não autorizada de imagens íntimas, tudo isso está, por exemplo, no escopo dos crimes sexuais. Que garantia a gente tem de que ele não volta a ser essa matéria mais do que questionável? Você coloca uma situação que já aconteceu várias oportunidades no Senado. Algumas matérias vêm da Câmara, nós discutimos, aperfeiçoamos, melhoramos, volta para a Câmara bota exatamente como encaminhou para o Senado. Então, essa dúvida existe entre os senadores, de fazer uma alteração no texto para ficar restrito àqueles que participaram do 8 de janeiro, e chegando na Câmara, eles vão colocar exatamente como veio. Então, como já aconteceu em outras oportunidades, no Senado nós temos que ter essa preocupação. É bem provável que até com essas alterações, com essas emendas, isso não venha a passar. Pode ser, como pensa o do senador Alexandre Vieira, de fazer um substitutivo que possa ser considerado nascido no Senado, criado no Senado, que se for para a Câmara e alterar, volta para o Senado de novo. Agora, interessante é que essa pressa
de fazer a toque de caixa na Câmara e mandar para o Senado, eles estão desconsiderando de que, olha, isso vai ainda para sanção no presidente Lula. Não vai dar tempo para fazer esse ano, absolutamente vai dar tempo para fazer esse ano. Então, é uma coisa que eu acho que passou esse ano inteiro se discutindo, para depois, de última hora, depois de um acordo, e esse acordo que fizeram lá na Câmara, o presidente Davi não tinha nem conhecimento da letra da lei, eu vim ter depois, quando questionei no plenário do Senado Federal, porque me chamaram a atenção do problema, passaram esse tempo para, de última hora, fazer e encaminhar um texto, que é um texto que, sinceramente, vai abrir a porteira para passar e diminuir a pena de muitos condenados, apenados por outras tipologias de crimes que estão no Código Penal. Senador, obrigado aqui pela presença aqui no All News, né? Agora, insistindo um pouco no questionamento da Dani, com relação ao que pode acontecer. O senador Alessandro Vieira havia falado com a nossa colega Júlia Afonso aqui do UOL, de que poderia, na verdade, apresentar, né? Ele falou que vai apresentar um voto pela rejeição do PL. E aí recomeçar o processo a partir do Senado Federal nessas bases que o senhor falou. O senhor acha que tem espaço, hipoteticamente falando, não estou querendo adiantar a votação, mas tem espaço para que isso aconteça na CCJ e no plenário, para que o Senado ele rejeite o texto que veio da Câmara e aí sim apresente um novo? Olha, Sakamoto, eu tenho uma posição contrária já de algum tempo contra a anistia, que é inconstitucional, e contra o projeto da dosimetria. Mas isso depende muito da análise do voto dos senadores. O Alessandro vai fazer isso, será colocado em votação. Se o requerimento, o encaminhamento dele não aprovar e ser rejeitado esse projeto, poderá ser que se apresente o próprio relator, o Espírito Amin, apresente um substitutivo que se restrinja apenas à dosimetria, nascendo no Senado Federal. Tudo na quarta-feira pode acontecer. Eu vou estar às 9 horas, vou abrir a sessão, vamos aprovar. Tem 2 projetos antes que serão aprovados, que me parecem pacificados, e o terceiro item é esse. Então, tudo pode acontecer. Haverão várias manifestações de contra ou a favor da dosimetria. Na verdade, eu, como presidente, vou seguir, como sempre fiz, o regimento interno do Senado Federal para apreciação dessa matéria. A minha posição de ser contra não é a maioria, eu não posso impor aos outros aquilo que eu penso. Mas, nesse caso do que veio da Câmara, eu tenho absoluta certeza que ele não passará como veio nem na CCJ, muito menos no plenário do Senado Federal, pela conversa que eu tive com vários líderes que eu consultei de peso, por exemplo, Omar Aziz, Eduardo Braga, Renan Calheiros e outros tantos que eu conversei e que eles têm posição contrária ao que veio da Câmara. Todos nós pensávamos que viria só restrito à dosimetria, se estendeu para outros crimes, um contraponto ao projeto antifacção que nós discutimos e aprovamos recentemente na CCJ e no plenário do Senado Federal na última quarta-feira. É quase um anti-facção, ou seja, o pró-facção, porque se analisar com acuidade, com toda a maneira de analisar um tema jurídico do Código Penal, vai ser uma coisa que vai abrir para diminuir pena de vários condenados já há muito tempo. Agora, senador, o senhor citou um tema importante. Houve a tentativa de entrar com a PEC da blindagem, depois toda a confusão sobre esse projeto antifacções e agora o texto que abre brecha também para outros crimes, para que eles sejam tenham suas penas diminuídas, né? Dá para fazer uma correlação entre esses casos? Porque, assim, a gente está vendo avançar em algumas investigações que são importantes, né? Que podem chegar até a colegas do senhor no Congresso Nacional. Estou falando do Banco Master e também as investigações sobre as emendas, né, do orçamento. Olha, eu não sei, eu não posso dar uma informação. Eu não estou acompanhando de perto isso. Eu sei que nessa questão das emendas, aqui no meu estado, aquela operação Albert Klein identificou
e acusou vários parlamentares com suspeita de participação nesses atos, mas ainda não se provou nada. Todo acusado tem direito de defesa. Eu não tenho acompanhado isso, não estou participando de nenhuma das CPIs, né, da CPMI, que está lá com aquela questão dos aposentados, nem também do crime organizado. Eu estou me detendo mais às minhas obrigações na Comissão de Assuntos Econômicos e também na Comissão de Constituição e Justiça, que já é uma coisa que toma muito meu tempo. Então, eu não posso dar uma informação nesse sentido a respeito desses temas, até porque eu não tenho uma comprovação do que está acontecendo nesses fatos que você citou, que realmente, de alguma forma, compromete a imagem da Câmara e pode comprometer também a imagem do Senado Federal. Dani. Senador, eu vou pegar a carona no que o Diego falou, mas porque, assim, como o senhor está num contato muito próximo com o senador Alessandro Vieira, que foi quem o senhor escolheu para relatar o PL antifacção, e o trabalho dele foi muito elogiado, inclusive pela base do governo, mais raiz mesmo ali, o pessoal do PT, o próprio Ministério da Justiça olhou e falou, olha, ele arredondou, deixou o projeto muito melhor do que o texto que saiu da Câmara. Agora, de novo, né, nessa boa vontade de fazer um trabalho, volta para lá e volta para as mãos do Guilherme Derrite, que num primeiro momento queria submeter a atuação da Polícia Federal ao aval estrito dos governadores. Veja só qual era a ideia, né? Volto nessa coisa da questão da preocupação e da sinergia entre as duas casas. O que a gente vê é uma Câmara que aparentemente está em si mesmada, né, olhando muito mais para os próprios interesses ou para as próprias ideias do que para o interesse público, e um Senado de ouvido mais altivo, digamos assim. Como é que o senhor viu as manifestações do último final de semana? Olha, as manifestações são importantes, sobretudo porque nessas manifestações eu vi a imagem de brasileiros que no período do golpe militar se levantaram contra o regime ditatorial. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque. Então, tantos que naquela época, inclusive na minha época de estudante aqui de medicina em Salvador, nas ruas, nas praças, pedindo a volta da democracia. Acho que é muito importante a participação das pessoas, da sociedade, para encontrar uma maneira de que a legislação que será aprovada na Câmara e no Senado tenha sintonia com aquilo que a sociedade pensa. O que a sociedade pensa dos seus parlamentares, que coloca em qualquer casa legislativa, no poder executivo, é ética, transparência e que tudo seja de uma forma que não comprometa os recursos públicos. E isso, às vezes, tem deslustrado muito a imagem do Congresso, em alguns casos pontuais. Agora mesmo, você está no Supremo Tribunal Federal com 3 deputados federais que estão como réus, né? O Maranhãozinho, o pastor Gil, o Bosco, enfim. Isso vai levando as duas casas a ter aquela imagem de que todos estão sintonizados com o erro e com a ação que seja de improbidade administrativa ou de alocação de recursos, sobretudo na questão das emendas. Toda a Casa Legislativa tem um colegiado que decide por maioria. Nesse colegiado tem pensamentos diferentes, distintos do outro, e também tem procedimentos de conduta, de vida, de trabalho, que também merece a consideração das pessoas. Nem todos são iguais, né? E o procedimento destoa quando acontece um caso desse que eu citei agora, que está no Supremo Tribunal Federal. Senador, deixa eu fazer uma pergunta sobre um fato que está acontecendo também paralela a tudo isso, que é a votação pelo Supremo Tribunal Federal do marco temporal. Né? O ministro Gilmar Mendes trouxe o voto, o ministro Flávio Dino também colocou,
reafirmando a inconstitucionalidade do marco temporal, né? Aquela tese que diz que os indígenas poderiam reivindicar territórios em que eles estavam no dia da promulgação da Constituição de 88, né? Depois disso, não. Então, a Câmara tinha aprovado tinha proposto um projeto de lei, foi aprovado no Congresso, levou a uma discussão de constitucionalidade no Supremo. O próprio Senado também tinha avançado recentemente com uma legislação, né? E aí eu queria que o senhor analisasse um pouco isso. Como é que o senhor acha que isso vai se desenrolar? Eu vou até ser sincero, na verdade, isso aí puxou da minha memória para perguntar, porque o senhor está atrás de um quadro na gloriosa Mucugê, o Vale do Pati, Morro Branco, Pati atrás, né? Reconheci. Você sabe, tá vendo, né? É a região onde eu nasci, né? Era, Mucugê. E aí eu lembrei que Mucugê, inclusive, tem toda aquela questão. Tem uma questão de ocupação antiga, de escravizados, procura de ouro, mas também tem tradição, ocupação indígena, né? E aí eu conectei isso aí e falei assim, poxa, tem essa questão que o Senado Federal está em aberto ainda, né? Tem muitos quilombos aí nessa região, é a região onde eu nasci, Chapada Diamantina, Mucugê, Lençóis, o Parque Nacional da Chapada, que é um parque nacional, tem um parque estadual também, daquela plantinha que a gente chama lá na Chapada Sempre Viva, é muita preservação ambiental mesmo. O Vale do Pati é muito bonito, e eu conheço isso andando a pé, fazendo trilha, quando era jovem, e eu sou dessa região. Eu defendo muito a preservação ambiental, sobretudo nessa questão das águas, da proteção das nascentes e da mata ciliar dos rios. Esse marco temporal, que foi aprovado no Senado, teve meu voto contra. Isso é preciso discutir bastante e com o pé no chão, no local onde estão as populações indígenas, como elas estão, e a situação que elas se encontram, né? Me comove muito o que eu vi e vejo, às vezes, lá em Roraima, dos Yanomami, e de outras populações indígenas. Tem algumas delas que evoluíram para um patamar melhor, mas outras estão praticamente ao largo, longe dos bens civis que uma sociedade podia oferecer de mínimo para essas populações. Portanto, eu estou esperando ver a decisão qual é do Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que defender, sobretudo, nas áreas de nascentes e de produção de água, porque o grande problema do Brasil já está sendo água. Você lembra que, recentemente, São Paulo estava com dificuldade com abastecimento de água, porque a cada dia que passa se desmata mais, se destrói mais as matas, e as árvores são produtoras de água. São elas que realmente, com a porosidade que dão ao solo as suas raízes, faz a penetração da água da chuva para alimentar a nascente e produzir, fazer os grandes rios. Eu sou de uma região nordeste que só tem 5% de toda a água doce do Brasil. Eu luto muito por isso na minha região, pela preservação ambiental. Portanto, defender o meio ambiente também é ter um marco temporal que proteja e dê as condições de vida às populações indígenas, os donos que tiveram aqui nas nossas terras. Quando eu vejo queimada, destruição ambiental, esse avanço das queimadas na região amazônica, eu fico muito preocupado, porque a minha Mata Atlântica hoje só tem 15% do que era. Hoje, a consciência aqui na Bahia, sobretudo no sul, no extremo sul, já está sendo de replantar, sobretudo com a aprovação do projeto do crédito de carbono, que nós deliberamos lá no Senado, aprovamos, eu contribuí muito, era o líder do governo lá no Senado Federal, e eu acho que o Brasil tem todo o potencial para ter essa potência da produção, continuar a produção de oxigênio e a retenção de carbono. Certo. Senador Otto Alencar, presidente da CCJ do Senado, obrigado pela participação conosco. Um abraço para o senhor. Bom trabalho e boa semana. Eu que agradeço. Estarei sempre à disposição. Obrigado. Obrigada, senador. Obrigado, Valério. Obrigado. Dani, e agora, né? Como será que fica isso? As negociações têm que ser feitas, né, entre Câmara e Senado, porque tem esse impasse. Se mudar no Senado, volta para a Câmara. Tem essa outra possibilidade de começar um novo texto no Senado para finalizar no Senado também. Como é que fica isso? Ainda está em aberto, né?
Tá, e eu não sei se tem muita possibilidade de negociação entre Senado e Câmara, né? Logo depois que isso foi no sábado, logo pela manhã, conversei com o senador Otto Alencar, fiz a primeira reportagem com ele apontando o que o estudo jurídico do Senado havia indicado, ou seja, que de incêndio ilegal, falsificação de combustíveis, até crimes sexuais e corrupção ativa e passiva, tudo estava aberto a ser revisto, seja para progressão de regime, seja para revisão de penas, ou um caso só ou outro, enfim, pela redação final que foi dada ao PL da dosimetria. Em seguida, a reação da Câmara veio. O relator Paulinho da Força me procurou, que foi o relator do texto na Câmara dos Deputados, pessoas próximas ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para dizer, olha, não é bem assim. Por exemplo, estupro, a crime hediondo, não entra na dosimetria. O problema é que, como eu disse, crime sexual não é só estupro. Eu vou até pegar aqui de novo a tipificação, fiz essa pesquisa no dia, inclusive, para poder trazer, argumentar, né, com os conselheiros da Câmara dos Deputados, o que é que estava previsto ali, né? Você tem desde aliciamento de menores, até assédio, até divulgação não autorizada de imagens íntimas, tudo isso está embutido ali na carteira dos crimes sexuais. E sim, nesse trecho, e isso me admitiu a fonte ligada à relatoria jurídica que auxiliou o Paulinho da Força. Ele falou, nesses casos sim, mas raramente um criminoso desse tipo incide num tipo só penal, mas aí também não dá para contar com isso, né, com a futurologia. Então, assim, é importante que a gente entenda que o espaço para negociação está trincado, tanto que a fonte ligada ao Hugo Mota falou, o que eu estou vendo é o Senado indisposto a votar a dosimetria e buscando razões para, né? Ou seja, já há aí quase que uma desconfiança entre as duas casas, principalmente após o que aconteceu com a PEC da blindagem, né? Que ali, de fato, o Senado assumiu uma posição de adulto na sala, que por conta desse impasse em torno da indicação do Jorge Messias, o Davi Alcolumbre andou desfazendo um pouco, mas agora retoma num projeto que, de fato, tem impacto não só sobre os apenados do 8 de janeiro, mas sobre a população carcerária como um todo. E aí é muito interessante, né, Diego e Sakamoto, que a bancada que se elegeu dizendo, né, bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido preso, bandido bom, agora urde, junto com o Centrão, uma proposta que pode ter um impacto imenso. Por exemplo, líderes de organizações criminosas ficam fora, mas e aquele que é integrante de organização criminosa? Ele é beneficiado. Então, assim, de fato é um contrassenso. Me parece que com pressão pública, com o que se viu nas manifestações, apesar, né, de terem tentado desdenhar, faz muito tempo que a direita não coloca tanta gente assim nas ruas em todos os estados, né? A gente fala muito de Rio e São Paulo, mas Salvador fez de novo ali uma grande exibição, mais de muita gente em Minas Gerais e em Belo Horizonte também. É uma manifestação que teve um caráter de norte e sul, né? Então, assim, tá longe de ser desprezível. Me parece que o Senado pode adotar a saída de matar o texto da Câmara, fazer um texto próprio, que era o que queria Davi Alcolumbre, inclusive, lá atrás, envia a Câmara mexe se quiser, e aí o Senado dá a palavra final. Eu apostaria nessa saída, porque há, nesse momento, uma desconfiança muito grande entre as duas casas.